A alimentação no Ayurveda é restrita. Esse é dos maiores mitos de alimentação que existem em relação ao Ayurveda. Agora, você sabe por que ele é tão divulgado e por que isso é tão dito aí por aí? É que existe uma confusãozinha básica que a galera faz. E hoje eu vou desfazer essa confusão para você entender bem o que é alimentação restrita e o que é alimentação não restrita no Ayurveda. E como é que você pode melhorar, portanto, a sua alimentação. Bora conversar? Mas antes, já sabe, tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tá no Spotify? Siga a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora pra vinheta e vamos entender melhor essa confusão em relação à alimentação e Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vira e mexe, eu recebo gente na consultoria premium falando sobre alimentação Ayurveda e se surpreendendo, dizendo que pensava que ia ter muitíssima mais dificuldade para conseguir inserir alimentação ayurvédica no seu cotidiano. E aí eu pergunto para a pessoa, mas por que você teria essa dificuldade tão grande? E a pessoa me responde, porque eu imaginava que a alimentação no Ayurveda era muito mais restrita. Bom, diante desse tipo de conversa, que não é rara, então eu decidi fazer esse episódio aqui para a gente desfazer aquilo que é tudo bagunçado, entendeu? A gente tem que começar a desfazer tudo isso e entender exatamente como a Ayurveda é. E aí você vai falar assim para mim, mas por que você vai falar como é que o Ayurveda é? Ah, porque eu estudo o Ayurveda dos Sanhitas, que é o Ayurveda clássico. Então eu posso te dizer, é assim que o Ayurveda é. Sim, não é a Vanessa que está dizendo, são os Sanhitas, beleza? Então, bora lá. Só que precisa estudar os Sanhitas para saber o que eles estão dizendo. Então, vamos lá, vai. Vou parar de falar tanto. Primeira coisa, por que a gente tem essa confusão de dizer que o Ayurveda diz que não pode comer isso, não pode comer aquilo, que também não pode isso, que também não pode aquilo, que também não é. Eu acho que aí existem duas vertentes, aí análise minha observando o mundo internetico. Acho que existem duas vertentes. Uma é aquela que tenta te ameaçar de todos os lados para você pensar assim, cara, a doença tá aí batendo na minha porta, então eu preciso necessariamente começar a fazer isso que essas pessoas estão dizendo que eu preciso começar a fazer, porque senão eu vou ficar doente, vou me desequilibrar e tô full. Uma é essa aí. Então tem um marketing, que é um marketing muito agressivo, que te causa ansiedade demais, para que você fique com essa sensação de que é urgente, e que se você não sabe qual é essa alimentação restrita, você, portanto, pode ficar doente a qualquer momento. Bom, a meu ver, esse marketing não tem nada a ver com o que o Ayurveda está tentando te orientar, porque o Ayurveda é a ciência da vida. Então, se a ciência da vida, eu não vou ficar utilizando os ensinamentos do Ayurveda para falar o tempo inteiro para você, olha, você pode ficar doente com isso, ó, com isso aqui também, ó, com isso aqui também. O que eu vou fazer? Como eu vou utilizar essas informações? Eu vou te utilizar exatamente como elas são. Existem alimentos incompatíveis que, caso a sua digestão não esteja bem, sim, eles podem virar toxinas no seu corpo. Então, você evita esses alimentos ou você aprende a comer esses alimentos para que isso não aconteça com você. Percebe que são duas coisas diferentes? Uma, eu te informei sobre um negócio super legal que você vai poder colocar pouco a pouco na sua vida sem sentir o desespero de que você vai ficar doente a qualquer momento porque você está utilizando isso aqui no seu cotidiano. Então, tem uma questão do marketing na internet. Tem uma outra questão que é uma grande confusão entre alimentação para tratamento e alimentação para o dia a dia, para o seu cotidiano. A alimentação ayurvédica para tratamento, ela pode ser restrita, mas, olha o nome, tratamento. Se você se lembrar de outros episódios, eu te disse que um tratamento no Ayurveda também é composto por alimentação. Sim, a comida no Ayurveda ela pode te curar. Isso é uma informação valiosíssima, porque muitas vezes o seu tratamento é via comida.
E é uma coisa impressionante, porque a pessoa faz isso, muda da noite para o dia, de uma semana para outra, 2 semanas, às vezes, muda completamente a vida, porque fez um período, por exemplo, de alimentação mais para desintoxicar o corpo, de alimentação para, sei lá, rejuvenescer e assim por diante, depende do tratamento que a pessoa estiver fazendo. Essa alimentação de tratamento, ela precisa ser restrita. Por quê? Por causa disso que eu disse. Por causa disso que eu disse, por causa do que eu acabei de dizer. Ela é parte do seu tratamento. E ponto. Então, esses 2 fatores, eles são fatores que deixam aí uma grande confusão aí no mundo da internet em relação à alimentação do Ayurveda. E sim, nesse sentido, a alimentação é restrita. Agora, o que a gente tem que entender, o que vai ser super, super, super importante para mudar a chave e você conseguir perceber o Ayurveda realmente eficaz na sua vida? Quando eu falo alimentação, eu estou sempre falando de alimentos saudáveis. O alimento de feira, o alimento que você vai fazer ou que alguém vai fazer, que alguém vai preparar, e não o ultraprocessado, não esse que a gente compra congelado no mercado, não esse que é de junk food, assim por diante, tá? Então, quando a gente está falando de alimento aqui, a gente está falando desse tipo de alimentação saudável. Então, isso é uma coisa importante. Esse alimento, se você está saudável, diz assim os Sanhitas, se você está saudável, se você não tem nenhum desequilíbrio, se você tem uma boa capacidade de digestão, ampliando isso, essa ideia de digestão para digestão e metabolismo do seu corpo. Se está bem, você pode comer de tudo. Olha só, vou repetir. Se isso tudo está bem no seu corpo, você pode comer de tudo. O que você precisa, então, para manter a sua saúde a longo prazo, mesmo comendo de tudo? Você precisa aprender a comer de tudo. Esse de tudo, vou repetir, estou falando de alimentação saudável, ponto. Certo? Opa! Peraí, Ivan. Quer dizer que eu posso comer tudo quanto é alimentação? É a história dos 6 sabores. Aí entra, por exemplo, os 6 sabores e os alimentos incompatíveis e o seu corpício e a estação do ano. Eita, aí vem aquela bagunça do Ayurveda que eu não vou entender nada? Vai entender sim. Vem cá comigo que eu vou te explicar muito bem. Olha só. Quando a gente está falando então dessa alimentação, que é uma alimentação super, super, super potente, não só para evitar desequilíbrios, mas também para sua longevidade, para você ficar bem, para você ficar disposta, com vitalidade. Quando você não está fazendo tratamento e você não precisa fazer tratamento, porque o seu corpo está equilibrado, aí você utiliza uma alimentação, que é uma alimentação que a gente considera comum no Brasil, se a gente for pensar. Então, a gente pode comer arroz, a gente pode comer lentilha, feijão, deixa eu que sei, vai dar coloca aí várias coisas aqui que eu vou dizendo, pode, não, essa aí é melhor evitar. Ou seja, pode e alguns alimentos, o que a gente faz? A gente não come todo dia, a gente aprende a equilibrar a alimentação. Equilibrar a alimentação é mais valioso do que você restringir completamente a sua alimentação. Por quê? Porque quando a gente restringe demais, a gente enxerga como tratamento, e é tratamento, e não como estilo de vida. E quando você enxerga como tratamento, no geral você associa o que ao tratamento? Que sentimento? Sentimento de sofrimento, porque a gente aprendeu que fazer tratamento é sofrer, o que também é outra mentira. Mas isso a gente desfaz depois em outro episódio desse podcast. Mas o que significa isso no cotidiano nosso? É que você, se estiver encarando uma alimentação do seu cotidiano, do seu dia a dia, como um tratamento, você não vai ter constância. Se você não tem constância, você vai sair dessa alimentação equilibrada e vai para qualquer outra. Então, o que é melhor? Você ama doce, ama chocolate, é uma chocolatra e sabe que de vez em quando quer um chocolatinho. O que vai ser melhor? Você comer todos os dias esse chocolatinho ou você almoçar bem,
começar o dia com o sabor doce da natureza, diminuir já aí a vontade de comer o chocolate, porque você já começou o dia alimentando o seu corpo com aquilo que ele precisa. Aí você continua fazendo uma alimentação boa, uma alimentação leve, e depois você janta leve também. Aí chega à noite, não fica beliscando ao longo do dia nada, um monte de guloseima, um monte de coisa. Não, nada disso. Mas aí você escolhe, tem aquele dia que você tá muito nervosa, mas muito nervosa, tá tensa. Você fala assim, putz, eu queria, mas eu queria muito um chocolatinho, sei lá, qualquer um, pequenininho. E aí você não come. Mas essa vontade parece que vai aumentando, 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 aumentando. Aí depois chega um momento que você fala, não aguento mais isso, já era, isso não é pra mim. É melhor isso? Ou é melhor nesse dia que você tá super, super lá em cima, não sei o que, nananana, você ir lá e comer o chocolatinho que você tanto quer. E depois, o que você faz no dia seguinte? Você vai continuar fazendo a sua alimentação saudável. Percebe que eu sei que eu dei um exemplo meio óbvio, porém mais radical nesse sentido, né, usando o chocolatinho, mas a ideia é essa. Se você aprender a alimentar-se de forma adequada para o seu corpo, sem restringir totalmente sua alimentação, mas utilizar alimentos de maneira mais inteligente para o seu cotidiano, você se mantém muito bem. Você se mantém desinflamada, você se mantém menos estressada, porque alimento é importante para diminuir estresse ou para aumentar o estresse, e irritabilidade, dependendo do que você come. Você se mantém mais com um bem-estar maior, com o corpo mais equilibrado, tudo funcionando melhor. Então, o que você precisa aprender? Eu falei que eu ia dar uma boa sugestão no final para você se alimentar bem, sem a restrição, mas utilizando os princípios ayurvédicos. Você precisa aprender, o que são alimentos incompatíveis. Aprendendo o que são alimentos incompatíveis, você vai usar essa informação na sua alimentação. A gente no Brasil faz muita alimentação com alimentos incompatíveis. Por exemplo, quando a gente mistura iogurte e leite, frutas com leite, frutas com iogurte, ovo com queijo, carne com queijo, tudo isso é alimento incompatível. Que o Ayurveda orienta você a fazer o quê? Se você for consumi-los, você vai consumir de vez em quando em pouca quantidade, desde que você tenha boa saúde. Olha só, nos próprias orientações do Ayurveda, existe uma orientação que não é que você precisa, se você gosta, você não vai deixar de comer, nunca mais vou comer, porque se eu comer um pedacinho disso eu já vou ficar doente. Não. Diminui a quantidade, dá preferência para ingerir esses alimentos no horário do almoço, por exemplo. Então, assim, você vai adequando. Isso é inteligente. Isso é utilizar os princípios do Ayurveda na vida que a gente tem hoje. Porque a gente não vai sair daqui e viver no Himalaia. Ou vai? Talvez algumas pessoas sim, mas outras não. Acho que a maioria não. E tá tudo bem. Mas dá para trazer os ensinamentos para cá, para o nosso cotidiano, incorporar isso na nossa vida, no nosso estilo de vida e ficar muito bem e criar aí uma vida mais longeva, com mais bem-estar, com mais felicidade, porque a gente já sabe que alimento traz felicidade quando ele está certinho pra gente? Dá. Então isso é uma coisa. A segunda coisa que você vai fazer é você vai aprender o que são os 6 sabores e você vai começar a montar o seu prato de alimentação, seu almoço, seu jantar, seu café da manhã, partindo desses 6 sabores, partindo da alimentação, essa sim com base no Ayurveda para o cotidiano. Você vai ver que ela não é restritiva, mas ela é uma alimentação que te ensina, a partir do seu próprio corpo, a relacionar as características do seu corpo físico com as características do ambiente que você está, no sentido de clima-tempo também. Então, se eu estou num período, eu já falei sobre isso aqui esses dias, se eu estou num período de tempo muito seco, eu tenho que usar um olhinho de boa qualidade na minha comida. Por quê? Porque o seco a gente equilibra com o que no Ayurveda? Não é com a água, é com óleo. Óleo de boa qualidade. Pensa na sua pele. Se sua pele está ressecada, você passa água? Você não passa água na sua pele ressecada. Sabe por quê? Porque não vai adiantar, o ressecamento persiste. Você vai utilizar alguma coisa gordurosa.
Percebe? No nosso corpo é igual. Então a gente combate secura, ressecamento com óleos de boa qualidade. Segura essa sugestão se você tem intestino constipado. Eu tenho certeza que você vai na nutricionista, a nutricionista fala para você, falta água aí, você tá bebendo pouca água, aí você bebe 2, 3 litros de água e continua constipada. Observa se na sua alimentação não falta óleo de boa qualidade. E se faltar, coloca, usa azeite, usa ghee, usa óleo de gergelim, principalmente ghee, azeite ou óleo. Óleo de coco é mais pesado, então se você não tiver com uma boa digestão, você não vai digerir e ele tem potência fria. Se você tiver as extremidades frias, você dá preferência para outros óleos. Então, isso é o maravilhoso do Ayurveda. É você conseguir olhar para as coisas do cotidiano e se reequilibrar utilizando elas ou não utilizando neste momento, ou diminuindo o seu uso neste momento. Isso é uma alimentação boa, isso é uma alimentação adequada, isso não é uma alimentação restritiva, isso é uma alimentação que te dá saúde. É outra coisa, percebe? Então, vamos repassar os 3 pontinhos que você vai fazer. Aprender o que são alimentos incompatíveis, aprender o que são 6 sabores e como você se alimenta com esses 6 sabores. E terceiro, vai observar o seu corpo, observar o clima-tempo de onde você está e vai continuar, então, acompanhando a Ayurveda Brasil Podcast para aprender mais sobre o que são os doshas, as características dos doshas, como é que você utiliza isso a seu favor. E aí você vai começar não só a ter uma excelente alimentação sem restrição, mas ter uma alimentação equilibrada, onde você consiga comer coisas que você curte, sem sobrecarregar o seu corpo, sem deixar seu corpo em desequilíbrio. Combinado? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!